Os três grandes conflitos da mente feminina. Agora nós estamos entrando na base do sistema da Caixa de Pandora. O sistema da Caixa de Pandora é baseado nos três maiores conflitos emocionais e sociais que as mulheres têm na mente. Assim como nós queremos a garota mais gostosa, e quanto mais gostosa ela for, mais nervosos nós ficamos ao nos aproximar dela, é ou não é? Assim como isso é um conflito para os homens, as mulheres possuem conflitos também. Mas devido ao fato de nossos cérebros serem programados de formas diferentes, eles são muito mais intensos para as mulheres. Você tem que entender esses conflitos se quiser ser excepcional com as mulheres. Eles são reais e as mulheres precisam lidar com eles todos os dias. As mulheres o subestimam e elas quase assumem que os homens deveriam sabê-los também. É por isso que há tanta confusão entre os sexos. Bom, dito isso, só de estar ciente desses conflitos o colocará na frente de 99% dos outros caras que ela encontrar. Mas usar um sistema designado para capitalizar e explorar esses conflitos nos fornecerá habilidades quase sobre-humanas. Ao aprender e estudar esse sistema, você terá mais confiança com as mulheres. Você as entenderá melhor, porque elas não serão mais um grande mistério. E você terá uma conversa muito melhor naturalmente, porque conforme você investigar e conhecer os diferentes tipos de mulheres, você terá uma curiosidade genuína que fará a conversa fluir sem esforço. As mulheres geralmente falam através de um código feminino quase indecifrável, que é muito difícil dos homens traduzirem. Coisas como saber se ela está mostrando sinais de que está interessada, saber se ela está flertando ou sendo séria, por que ela gosta de certos caras apenas como amigos, que comportamentos secretos a deixam excitada, quando ela está pronta para ser beijada ou transar com você, se ela quer um relacionamento ou não, porque ela está amigável em um minuto e fria no outro. Ixi, a lista vai embora. O interessante é que essa linguagem feminina, diferente da dos homens, vem diretamente desses conflitos. Então, preste atenção. Nesta sessão, nós iremos 1. Identificar os três principais conflitos entre seu impulso biológico e a pressão social. 2. Aprender as estratégias mentais que ela usa para lidar com esses conflitos. 3. Compreender essas estratégias para nos tornarmos a única fonte de seu prazer físico e conforto emocional. Isso fará projetar automaticamente as qualidades e atributos que a atraem e a deixam excitada. Porém, há três principais conflitos que são tão intensos que eles forçam as mulheres a escolherem uma estratégia dominante e que se torne parte de sua personalidade, o que causa grandes diferenças comportamentais e determinam quais gatilhos a fazem se sentir atraída, quais comportamentos a fazem se sentir confortável e o que a deixa excitada. Esses três conflitos são tempo, sexo, relacionamento. Conflito de tempo. As mulheres são biologicamente programadas para transarem com o homem mais dominante e com mais status que encontrarem. Portanto, ela vai passar um bom tempo analisando os homens que ela namora para encontrar o melhor. Mas há também a pressão da sociedade para que ela fique com um cara com status. E isso é menosprezado se a garota estiver solteira por muito tempo. É por isso que você verá mulheres mais velhas com caras mais novos e se tornando muito mais agressivas nos namoros e encontros. Elas chegam ao ponto de dar em cima dos homens, ao invés das mulheres mais jovens, que provavelmente ficarão sentadas esperando pela abordagem dos homens. Isso tem a ver com a sua sensação de que seu tempo está acabando. Com os homens, eles, na verdade, ficam melhores com a idade, mais bem-sucedidos, mais viajados, eles possuem mais experiência sexual e eles podem ter filhos, principalmente agora com Viagra, com seus 70 ou 80 anos. Conflito do sexo. Ela quer aproveitar o prazer físico e a intimidade emocional do sexo,
mas o sexo no passado causou um trauma emocional e um julgamento crítico da sociedade e de suas colegas. É por isso que as mulheres vão dar em cima de você, vão te beijar e deixar passar a mão nela. Mas há também um nível adicional de resistência logo antes de vocês começarem a transar. Nós sabemos que isso é ótimo para ela e muitas vezes não entendemos a hesitação, mas ela tem um conflito interno sobre ir em frente. E os homens, nós não tentamos fazer sexo com uma garota e de repente mudamos de ideia por termos medo de sermos julgados. Na verdade, nossos amigos nos acharão mais legais por fazermos mais sexo. Conflito de relacionamento. Sua programação biológica a faz apoiar e cuidar de sua família e desenvolve seu lado feminino. Mas nossa sociedade, dominada pelos homens, estimula que ela se realize e aumente seu status e o desenvolvimento de sua carreira, caso ela não encontre um homem para sustentá-la. É por isso que você verá mulheres bem-sucedidas abandonando seus empregos ou dando uma pausa prolongada quando elas têm filhos. Por exemplo, recentemente, Nicole Kidman deu uma pausa em Hollywood para cuidar de seus filhos. Você não verá um homem dando uma pausa no trabalho para cuidar de sua família. Na verdade, ele trabalha ainda mais quando ele tem mais bocas para alimentar. Agora, por causa desses 3 conflitos, ela é forçada a desenvolver estratégias para gerenciá-los. Há 2 estratégias distintas que uma mulher pode escolher para cada conflito. A estratégia que ela escolher vai se tornar frequente e vai manifestar grandes diferenças no comportamento entre as mulheres. Agora, como todas as mulheres possuem os mesmos conflitos, isso não as torna únicas. A diferença é como as mulheres escolhem lidar com eles. O que nós descobrimos é que, para cada conflito, uma mulher tem 2 escolhas diferentes de como lidar com isso. A estratégia que uma mulher escolhe para gerenciar esses conflitos é o que define o seu tipo. Assim como um conflito entre países, também há 2 principais opções para lidar com isso. Nós podemos fazer um acordo de paz ou lutar e ir à guerra. É o que acontece com os conflitos das mulheres. Elas tendem a ter 2 estratégias principais e elas são opostas umas das outras. Se você usar a estratégia errada, você conseguirá o efeito oposto do desejado, e esta estratégia influencia todas as suas decisões no encontro. O que funciona melhor para uma mulher pode ser completamente o oposto do que funciona para outra. Então, vamos recapitular os 3 conflitos. Mais uma vez, há o conflito do tempo. Ela quer passar um tempo encontrando o melhor parceiro possível, mas o tempo está passando. Ela tem o conflito do sexo. Ela quer sentir o prazer emocional e físico do sexo, mas, para as mulheres, o sexo vem com consequências. E o conflito do relacionamento. Ela tem uma necessidade biológica de formar uma família, mas, ao mesmo tempo, nossa sociedade a obriga a ser autossuficiente e independente. E para cada um desses conflitos, ela tem 2 maneiras bem diferentes de lidar com isso. Tudo que você precisa fazer é entender o que está acontecendo dentro da cabeça dela e descobrir sua estratégia predominante para cada um desses conflitos. Nos últimos 5 minutos você aprendeu mais sobre a mente feminina do que um doutor em psicologia. Agora eu vou entrar em um assunto muito excitante. Presta atenção. Nós vamos mostrar alguns termos que transformam algo incrivelmente complexo e sofisticado em algo muito simples. Eu vou fornecer uma terminologia que serve como um caminho para resumir um processo psicológico complexo em uma série de 3 letras. Note que você está aprendendo uma forma totalmente nova e poderosa de entender as mulheres. Você pode pensar nisso como aprender uma nova língua, mas esta língua tem apenas 6 letras. Ela quer encontrar o parceiro certo, mas o tempo está passando. Nossa pesquisa mostrou que uma mulher vai lidar com um conflito de tempo de 2 formas diferentes. Isso tem a ver com quantos homens uma mulher namorar ao mesmo tempo. Aqui está uma boa analogia. Digamos que uma companhia precisa de um novo CEO e que eles possuem apenas 3 meses para consegui-lo. Eles só têm 2 opções diferentes.
Primeiro, eles podem contratar vários caras, observá-los trabalhando em uma fase de testes e, no final dos 3 meses, escolher o melhor. Ou eles podem escolher o primeiro cara que encontrarem que tenha o potencial para ser bom o suficiente e treiná-lo para ser um bom CEO após 3 meses. Nenhuma delas é a estratégia perfeita, mas com o tempo curto, ambas opções são viáveis, com suas próprias vantagens e desvantagens. Com as mulheres, ela irá colocar alguns caras em teste e deixá-los competirem para ver quem é o melhor a longo prazo, ou ela tomará uma decisão mais rápida, escolhendo o primeiro cara que ela achar que tem potencial para investir todo o seu tempo e energia e transformá-lo no namorado perfeito. Resumindo, ela vai testar vários caras de uma vez ou investir em um cara com potencial. Para simplificar, testar ou investir. T ou I. Recapitulando, as mulheres possuem um tempo limitado, mas elas querem o melhor cara possível. Elas vão testar vários homens de uma vez ou então escolher um cara e investir sua energia nele. Testar ou investir. T ou I. As mulheres testadoras vão namorar vários caras ao mesmo tempo e criar um tipo de cara melhorado com características de cada um dos caras que ela namorou. As investidoras vão pegar um cara e consertá-lo para deixá-lo perfeito. Você já deve ter visto isso com as garotas. Bom, elas ficarão cercadas por vários caras que elas estão namorando, de certa forma, ou ela terá um namorado que elas tentarão consertar. Testar ou investir. T ou I. A seguir, nós temos o conflito sexual. Embora as mulheres amem o prazer fixo do sexo, há muitas consequências sociais nisso. Por exemplo, serem julgadas por homens que não as veem como esposas em potencial se fizerem isso cedo demais. Isso é crucial, porque se você gostar de uma garota, em algum ponto você irá querer transar com ela. E esse conflito explica como será sua mentalidade sobre o sexo. Especificamente, quão importantes são os motivos pelos quais ela vai transar com você e também como ela está pensando sobre isso. E eu tenho certeza de que isso é algo que você vai querer saber. Como uma mulher lida com o conflito sexual é a chave para sua estratégia, porque a estratégia que ela escolher mudará drasticamente sua abordagem. Ela ama sexo e a ligação emocional e o prazer físico que ela recebe com isso. Mas o sexo possui consequências negativas, como trauma emocional e julgamento da sociedade. Uma mulher também vai lidar com o conflito sexual de 2 formas diferentes, e isso tem a ver com a importância do sexo em sua mente. Aqui está uma analogia. Digamos que você mora em uma casa com 2 colegas de quarto, e há um último pedaço de bolo na geladeira. Você quer o pedaço de bolo, mas não quer ser visto como o cara ganancioso ou egoísta que come o último pedaço. Mas sua vontade prevalece e você come mesmo assim. Agora, digamos que um dos seus colegas de quarto chegue em casa e fique incomodado com o sumiço do bolo. Você tem basicamente 2 escolhas. Primeiro, você pode negar e fingir que não comeu o bolo, dizendo, sei lá, eu não sei o que aconteceu, não fui eu. Ou você pode justificar suas ações e dizer algo do tipo, qual o problema, cara? É só um pedaço de bolo. Oh! Com as mulheres e o sexo é a mesma coisa. Se uma mulher fizer sexo com um cara e depois sair com suas amigas e elas perguntarem sobre ele, ela irá negar isso. Ela pode dizer algo do tipo, não, nada aconteceu ainda, nós só estamos saindo. A segunda estratégia seria justificar suas ações. Ela dirá, sim, nós fizemos isso, mas foi porque eu estava bêbada. E além disso, sexo não é grande coisa. Ela irá negar o acontecimento do sexo ou justificar os motivos pelos quais isso aconteceu e achará que não foi grande coisa. Negar ou justificar. Para simplificar, N ou J. Recapitulando, as mulheres querem o prazer do sexo, mas há consequências sociais para isso. Ou elas irão bloquear isso, ou negar que isso aconteceu, ou elas criarão desculpas para justificar porque está tudo bem. Negar ou justificar. N ou J.
Isso explica porque algumas mulheres acabam dormindo com muito menos caras do que outras. Negadoras fingem que o sexo não acontece, reprimem suas ideias sobre sexo e dificultam que os caras façam sexo com elas. E as justificadoras apenas veem o sexo como insignificante e deixam isso acontecer muitas vezes. Negar ou justificar, N ou J. E, finalmente, o terceiro conflito. Como ela vê o seu futuro, principalmente com relação aos seus relacionamentos, e o que é esperado dela com o tempo também terá um papel importante em sua vida. Porque as mulheres são desenvolvidas biologicamente para gerar e criar filhos. Elas têm fortes instintos maternais, mas a nossa sociedade a pressiona a ser independente, autossuficiente e a trabalhar tanto quanto um homem para desenvolver sua carreira. Isso é muito importante, porque as mulheres irão favorecer fortemente um ou outro, e isso é importante para nós, porque será uma influência sobre quais tipos de homens ela acha atraentes. E isso determina como nós devemos abordá-la, para que possamos nos alinhar com sua família ou sua carreira. Ela tem fortes necessidades biológicas para criar e sustentar uma família, mas é pressionada pela sociedade para desenvolver uma carreira. Uma mulher vai lidar com este conflito de duas maneiras bem distintas, e isso tem a ver com o que ela priorizar. Aqui vai outra analogia. É quase como um cara quando ele se forma no colegial, quando ele tem a opção de ficar na cidade próxima de seus antigos amigos, onde é seguro e familiar, ou escolher ir a uma boa faculdade, bem longe, onde ele não conhece ninguém, mas receberá uma boa educação e terá mais chances de sucesso. Você precisa entender que, para uma mulher, isso não é a mesma coisa que escolher entre namorar e transar e trabalhar em sua graduação ou carreira. A maioria dos caras que eu conheço escolheriam um namoro sem pensar duas vezes, ao invés de trabalharem. Mas você vai perceber que as mulheres, muitas vezes, não possuem dificuldade para priorizar a escola ou o trabalho ao invés de um encontro. O motivo para isso é porque, para as mulheres, escolher focar no namoro ou em sua carreira é uma escolha de longo prazo. Por exemplo, se uma mulher quisesse se tornar advogada, esse é um comprometimento de 5, 7 anos. Isso dificulta para que ela tenha um bebê. E não é assim para um cara. Ele pode deixar uma garota grávida e depois facilmente voltar a trabalhar. Eles podem acabar pagando pensão, mas isso não é tão incapacitante para os homens. Esse é um problema unicamente feminino. Isso não existe para os homens. É por isso que só de conhecer e reconhecer este conflito é uma grande vantagem, porque a maioria dos homens nem sabe que isso existe. Então, uma mulher será do tipo realista se ela tiver necessidade de ser autossuficiente e focada na carreira. Ou ela será uma idealista se preferir manter sua imagem ideal de dona de casa com um bom marido e filhos. Realista ou idealista, R ou I. Recapitulando, as mulheres possuem um forte instinto maternal para criarem e manterem uma família, mas a sociedade a pressiona a ser focada na carreira. Elas serão realistas sobre seus medos e criarão uma solução real para eles, ou manterão uma imagem ideal de seu futuro marido e filhos. Realista ou idealista, R ou I. Isso explica porque as mulheres frequentemente serão tão polarizadas em seus processos de tomadas de decisão. As realistas focam em suas carreiras quase ao ponto de excluírem os namoros, enquanto as idealistas não podem nem mesmo pensar em escolher uma boa carreira, porque a família é uma grande prioridade. Realista ou idealista, R ou I. Entenda que o tipo de uma mulher pode mudar ao longo de sua vida e que algumas decisões mudam com mais frequência do que outras. É em seu tipo atual que nós estamos interessados, tá? Nós ensinaremos a você como ler seu tipo mais adiante neste programa. Entender essas 3 dimensões e as 2 estratégias opostas para lidar com cada tipo é crucial para que você entenda o sistema da Caixa de Pandora. Mas se você realmente entendê-las, você será letal.
Se houver alguma parte do programa que você não entendeu 100%, por favor, volte e reveja o material. Sua compreensão desses fundamentos é absolutamente crucial antes de seguirmos em frente. Você não pode fazer álgebra se não souber multiplicar, não é? Ok, hora de fazer um quiz. Pergunta: qual é o primeiro conflito? Resposta: tempo. Pergunta: quais são suas duas opções para lidar com este problema? Resposta: testar ou investir. TI. Fácil, né? Pergunta: qual é o segundo conflito? Resposta: seu conflito sexual. Pergunta: quais são suas duas opções? Resposta: negar ou justificar. TINJ. Pergunta: qual é o terceiro conflito? Resposta: sua visão do mundo. Pergunta: e como ela lida com isso? Resposta: sendo realista ou idealista. TINJRI. Então, cada garota possui esses 3 conflitos e 2 maneiras de lidar com eles. Por exemplo, uma mulher poderia ser uma testadora, negadora, realista, ou TNR. E esse é o seu tipo, TNR. Ou ela poderia ser uma testadora, negadora, idealista. E seu tipo seria TNI. No total, há 8 tipos diferentes. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Mais uma vez, toda mulher possui 3 conflitos principais. Preencha o quadro. Que são: cada conflito possui 2 estratégias distintas. Para o seu conflito do tempo, ela pode ser uma testadora ou investidora, TI. Para seu conflito do sexo, ela pode ser uma negadora ou justificadora, TINJ. E para o seu conflito final, ela pode ser uma realista ou idealista, TINJRI. São 8 tipos diferentes no total. Ouça, se isso parecer complexo agora, não se preocupe. Você não precisa aprender todos os 8 tipos agora. Seu coaching semanal por vídeo irá guiá-lo através dos 8 tipos, um de cada vez, dando a chance de você dominar cada tipo de mulher em sua própria vida. O que você conseguirá fazer em breve é o que eu e meus treinadores conseguimos fazer. Você conseguirá encontrar uma garota e, após uma breve conversa, ou até mesmo apenas a observando, imediatamente saberá seu tipo de 3 letras. Por exemplo, ela é uma INI, e aí você terá um mapa completo para saber como seduzi-la e excitá-la. É quase como se você estivesse falando em uma língua secreta que só você e algumas centenas de homens sortudos conhecem. Este código de 3 letras é o segredo deste sistema. É como ter uma conversa com um código de 3 dígitos, e quando desbloqueado, ele contém um tesouro valioso. Em pouco tempo, quando você encontrar garotas, você estará disparando esse código de 3 letras assim, por instinto. O que nós acabamos de desbloquear são todos os motivos que uma mulher possui para fazer qualquer coisa em sua vida. O motivo pelo qual ela vai falar com um cara, os motivos pelos quais ela ignora um cara, atende suas ligações, se distancia, decide transar com você ou resistir. Uma coisa que eu recomendo é explicar o modelo da Caixa de Pandora para um de seus amigos e discutir os diferentes tipos de mulheres que vocês gostam ou que conheceram no passado, e mulheres que são suas amigas, e descobrir seus tipos usando as ferramentas que nós estamos prestes a oferecer a você. Isso vai fixar o modelo em sua mente, e a fase prática deixará isso extremamente claro. E aí você vai desenvolver rapidamente suas habilidades como um praticante avançado. Meus treinadores e eu descobrimos que quando nós encontramos uma mulher e começamos a discutir suas características, aplicando o sistema com cada uma delas, isso transformou a teoria em uma aplicação na vida real e tudo começou a entrar em seu devido lugar. Além disso, nossas habilidades se tornaram letais e as porcentagens de mulheres com as quais ficamos íntimos aumentaram drasticamente. Este programa é único porque ele é o primeiro sistema de encontros do mundo que não só reconhece as grandes diferenças entre as mulheres, como também fornece estratégias individuais para cada um dos diferentes tipos.
Ao participar deste programa, você terá tudo o que é necessário para identificar o seu tipo de mulher, conhecer a base científica, personalizar o seu plano de ação e saber todos os motivos para o comportamento dessa mulher, de forma que você possa ser uma parte essencial da vida dela. A chave para cada decisão que ela toma é baseada nesses 3 conflitos e sua estratégia. Nós vamos mostrar a seguir como você pode ser a solução para todos esses conflitos, para que ela seja totalmente dedicada e até mesmo dependente de você. É como ficar perdido no deserto. Você está com sede, perdido e não teve nenhum contato com outra pessoa em sua vida. Então um cara aparece e ele tem água, um mapa e um celular. Você será esse cara na vida de uma mulher. Não importa que tipo de mulher ela seja. Ela vai gostar de você, te desejar e achar atraente, incrivelmente masculino e sexual. Deixará que você faça o que quiser com ela, quase o idolatrará. Assim que você entender que as mulheres geralmente escolherão uma certa estratégia e a manterão, você perceberá que a psicologia feminina é vastamente diferente entre as mulheres. É por isso que é literalmente impossível usar um método que funcione para todas as mulheres. A diferença comportamental é muito radical. Mas quando você vê cada mulher como um indivíduo, conhece seus motivos, você está literalmente vendo dentro da sua cabeça. Você certamente pode ter algum sucesso tratando todas as mulheres igualmente e se dar razoavelmente bem, mas você sempre terá pontos cegos e furos em seus planos e você estará perdendo algumas mulheres por aí. E se sua sorte for como a da maioria dos homens, as mulheres que você perder serão as mulheres que você realmente quer. Ao ajustar o seu jogo para os diferentes tipos de mulheres e tendo uma abordagem flexível, você vai alcançar um mercado muito maior. Isso reduz as tentativas frustrantes que muitos homens enfrentam. Você verá tudo isso ao seu redor, seus amigos, caras aleatórios nas ruas ou nos bares. Você verá namorados e maridos cometendo erros enormes, para os quais você teria uma solução simples e intuitiva. Você verá mulheres e notará que sim, elas são impulsionadas pelas emoções, mas o mapa de suas emoções e comportamentos será completamente lógico e linear. Elas se tornarão facilmente previsíveis. Ter sorte se tornará uma coisa do passado. Esta compreensão, como eu notei nos últimos meses, é a verdadeira chave para finalmente criar uma ligação real baseada no amor e compreensão, do tipo que você lê em romances e vê em filmes estrelados por Hugh Grant. Agora, na próxima sessão, nós falaremos sobre os diferentes comportamentos que acompanham as estratégias de conflitos. Conforme você me ouvir descrever os diferentes comportamentos, pode ser útil pensar nas mulheres que você namorou, ou talvez mulheres que foram um desafio para você, e tentar ver se você consegue adivinhar que tipo ela era. Se isso for difícil no início, não se preocupe. Quanto mais experiência você tiver nesse sistema, mais rapidamente você poderá classificar as mulheres e saber exatamente como seduzi-las. Eu tenho certeza de que você já descobriu alguns tipos de mulheres que você conhece, porque esse sistema é muito preciso. Agora, nós vamos abrir a caixa de Pandora.